também aqui pelo YouTube, começa agora Os Tremas nos Us. Os Tremas nos Us, que como você sabe, é um programa feito com a sua caridade, com o seu amor, com o seu abraço, com o seu carinho, com a sua compreensão, com a sua participação. Hoje, nos Tremas nos Us, nós vamos ver, basicamente, os desdobramentos e os perigos das ações tomadas pela investigação da Polícia Federal contra a família do presidente Jair Bolsonaro. E eu quero falar também da fuga de barco, que eu achei isso muito engraçado. E também nós vamos tratar aqui da decisão de Joe Biden de hoje, terça-feira, em retomar os embargos à Venezuela, porque a Venezuela, através do Supremo Tribunal de Justiça, o STF venezuelano, decidiu tirar os opositores da corrida à presidência. E é claro que o Lula está quietinho, o Brasil está pianinho, porque, afinal de contas, a democracia na Venezuela, para o Lula, deve estar também inabalada, ou indo para a balada. E para que este programa continue, em primeiro lugar, eu peço o quê? O quê? O seu like, o seu joinha, o seu gostei. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Se puder, além de curtir, comente. É muito bem-vindo para comentar. Se puder, além de curtir, que é obrigatório, comentar, que é desejável, compartilhe, o que é muito louvável. E se quiser, além de curtir, comentar e compartilhar, contribua com superchats e contribua também, se quiser, com Pix. O e-mail é o pavinato com 2 T's, @outlook.com. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Contribua com quanto você quiser. E como eu não tenho sangue de barata, e como eu nunca me silenciei perto de situações que me irritam, em primeiro lugar, eu quero mandar aqui um salve especial para o nosso chat, né? Francisco Ferreira, quero mandar você para o quinto dos infernos, vá para o raio que o parta, o diabo que lhe carregue. Quero mandar também aqui, deixa ver, não, vou mandar só para o Francisco Ferreira, desejando que ele vá se ferrar, como diz o próprio sobrenome. Francisco Ferreira, quero que você se ferre, e um beijo afetuoso a todos os demais aqui no chat. Em segundo lugar, eu queria dizer uma coisa. Porque eu estou aqui meio recalcitrante, eu estou meio aqui não vai. Mas eu fico pensando assim. Por que é que eu vou fazer uma crítica a uma pessoa a qual o Olavo de Carvalho chamava de cocô? É porque tem uma pessoa que o Olavo de Carvalho se referia a ela como cocô. E cocô para fazer, não é, uma cadência em aliterações e assonâncias com C e com a letra O a esse comentarista político. Então esse sujeito que o Olavo de Carvalho chamava cocô, e mesmo assim, né, fez um canal, né, Olavo é do Carvalho, Olavo tinha razão, só para vocês saberem que o Olavo chamava este sujeito de cocô, que eu não vou falar o nome. Mas esse sujeito que o Olavo de Carvalho chamava de cocô, ontem ele decidiu requentar uma notícia velha, que eu já comentei aqui para quem acompanha. Mas existe gente igual o Francisco Ferreira, né, que eu desejei que se ferrasse, e desejo mesmo do fundo do meu coração, que ficam, né? Então, por conta de pessoas desavisadas, como Francisco Ferreira, eu peço perdão a vocês que acompanham que já têm, não é, a informação sobre essa notícia velha, que foi requentada ontem em live por aquele que o Olavo de Carvalho chamava de cocô. Veja, eu não estou dizendo nada dele, eu estou apenas repetindo o que o Olavo de Carvalho dizia sobre essa pessoa. O Olavo de Carvalho dizia o cocô. Pronto. Então, o que o cocô, segundo o Olavo de Carvalho, disse ontem? Francisco Ferreira, pedi só para você comentar, então peça com educação. Porque eu não sei, eu acho que você não é delegado, acho que você não é polícia para chegar dando intimada. Pedi só para você explicar. Você deve chegar numa balada, você deve ser daqueles assim, que chega na mulher assim, e aí gostosa, me dá um beijo! Aí depois ela acha ruim e você fala assim, nossa, eu só tava paquerando. Isso não é paquera, isso é estupidez. Você quer dizer, pô, e aí gostosa, tô excitado! Isso não é paquera. Então você tem que aprender qual que é o limite da forma de falar com as pessoas. Primeiro que eu não sou tuas nega. E mesmo que fosse, eu não admitiria esse tom. Segundo, apesar disso, com relação às falas do cocô, e cocô, repito aqui, porque tem muita gente que precisa repetir, senão não entende, cocô é o apelido carinhoso dado a esse comentarista político pelo Olavo de Carvalho, cocô. O cocô, ele pegou uma matéria velha da Piauí, que já foi feita uma live com Didi Red Pill, que chama, o do BBB, Didi Red Pill, e eu já aloprei aqui, já expliquei, o Portal Metrópolis já publicou a outra
versão da minha reunião com o Alexandre de Moraes. E para quem não entendeu ainda, fui aluno dele, sou colega dele de Universidade de São Paulo, sou advogado e advogados lidam com juízes, desembargadores e ministros. Se você não consegue entender, isso é problema seu. Até se fosse na arena política. Aqueles que a gente não gosta e critica, é interessante que nós conheçamos. Agora, se você não lê Sun Tzu, isso também não é um problema. Se você não tem habilidades para analisar a arte da guerra do Sun Tzu, eu lamento muito. Não é à toa que você deve ser um fracassado na sua vida. Em terceiro lugar, quanto ao cocô, apelido carinhoso dado pelo Olavo de Carvalho a este comentarista político. Quem gosta do cocô, fica com o cocô. Cada um gosta do que quer. Nós somos livres, como diria lá no interior de Itapira. Nós somos livres. Você quer ficar com o cocô? Você gosta do cocô? O cocô é todo seu. Só que tem um detalhe. O cocô é corneteiro. O cocô, diferentemente de outros jornalistas e comentaristas políticos que estão nos Estados Unidos, ou porque tiveram que praticamente fugir do país, que é o caso do Alan dos Santos, e outros que já moravam nos Estados Unidos há muito tempo antes desta galhofa judiciária toda acontecer no Brasil, como é o caso do Paulo Figueiredo, que já morava nos Estados Unidos, já tinha a vida dele estabelecida nos Estados Unidos, o cocô tem interesse, tem endereço nos Estados Unidos para fugir de processo judicial. O cocô é aquele velho filho de pai rico, de pai banqueiro, que ganha o dinheiro no Brasil e vai gastar nos Estados Unidos, e por diversão está nos Estados Unidos. Só que aí ferrou para geral e o cocô teve que ficar lá. Mas o cocô não está nos Estados Unidos porque teve que fugir como Alan dos Santos, ou porque foi proibido de voltar, como no caso do Paulo Figueiredo, que já tinha sua vida estabelecida nos Estados Unidos. O cocô é o verdadeiro playboy, filhinho de papai, banqueiro, que, para evitar processo judicial, ficava fazendo idas e vindas para os Estados Unidos, porque é filho de papai banqueiro, e agora fica cornetando. Agora vamos imaginar, né, que o cocô, se você extraia alguma merda que valha do cocô. Se você conseguir extrair alguma merda que valha do cocô, você vai pensar o seguinte: o que o cocô faz por você? O que o cocô, mesmo nunca tendo ido conversar com o Alexandre de Moraes, faz com relação ao Alexandre de Moraes? Porque uma coisa é você ser um advogado com relativo sucesso na vida, que é recebido por personalidades do direito, por ser também você tão titulado quanto estas personalidades do direito, e mesmo que você converse com elas, quando elas estão erradas, você assume a frente da batalha e, estando no Brasil, encarando todas as consequências, que é se tornar um leproso bíblico para a imprensa, que é você ser perseguido por desembargador e juiz e ministro, que é você perder amigo, que é você colocar desespero na sua mãe porque você está se metendo com gente poderosa. Isso o cocô tá lá na segurança dele, o cocô tá na tampa. O cocô tá na tampa. Agora, eu já falei aqui, para quem me acompanha sabe os motivos pelos quais eu fui fazer a reunião com o Alexandre de Moraes. Segundo, a foto vazou. Não vazou nada, foto nenhuma. Eu mesmo mandei. Nada que vazou, vazou. Vazou o cocô. O cocô pode ter vazado. O cocô pode ter escorrido pelas pernas. Mas aquela foto foi eu mesmo que mandei pro jornalista. Aí fica com aquela versão da revista Piauí. Ah, escondeu isso do seu público com medo. Esconde nada. Eu só não tinha motivo para falar disso aí. Agora que a Piauí saiu atropelando tudo e publicou, publicado está. E desse assunto eu falo sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora eu quero ver quem é homem dessa patota. Eu quero ver quem é o saco roxo da tradicional família brasileira, igual o Cocô Constantino. Eu não sei se vocês se lembram. Mas a mulher... Não vou falar isso aí. Quem quiser que vá procurar na internet, porque eu não vou falar. Eu só vou falar cocô, porque é o apelido pelo qual o Olavo de Carvalho chamava o dito cujo. Então, cocô, que é o apelido que o Olavo de Carvalho deu para ele, eu quero ver, primeiro, ele tá aqui no Brasil, enfrentar as consequências. E segundo, me desculpe, mas eu não tenho que dar satisfação das audiências privadas que eu faço como advogado. E se faço e se tenho acesso, sorte minha e de quem é meu cliente. E se faço e se tenho acesso e se vou, e se mesmo assim, tendo o Estado com uma pessoa que tem feito tanto mal ao Brasil, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho a hombridade de, estando no Brasil, promover uma representação e as ações judiciais que eu promovo contra ele, a meu prejuízo,
A meu prejuízo. Por quê? Porque emissora nenhuma me quer, porque todo mundo tem medo do Alexandre de Moraes. Porque escritório de advocacia nenhum me quer, porque morrem de medo da justiça. Mas eu faço porque eu tenho na minha cabeça um ideal. Eu tenho aqui uma missão na minha cabeça e eu pretendo cumpri-la. Queira o cocô, não queira o cocô. E se você gosta de cocô, vai, abraça o cocô e se chafurda com o cocô. Ah, não, mas eu gosto de vir aqui encher o seu saco para viver. Então seja muito bem-vindo, porque eu também gosto que encha meu saco e também gosto de responder para quem enche meu saco. Então, colocada esta pedra no assunto, eu quero falar do caso de ontem. Da apreensão que a Polícia Federal fez dos equipamentos do Carlos Bolsonaro, porque se desconfia que ele fez parte do esquema da chamada ABIN paralela. A ABIN, para quem não sabe, é a Agência Brasileira de Inteligência, que muitos chamam de Agência Brasileira da Burrice. Porque o que era para ser o equivalente do MI6, da CIA, aqui no Brasil, ao invés de ter 007, nós temos um agente 86 e quem é velho vai saber do que eu estou falando, do agente 86. Aí os agentes da ABIN, os agentes secretos aqui usam crachá com nome. Pra vocês terem ideia. O nome sai na lista do concurso público, sai até endereço e salário. Ou seja, a Agência Brasileira de Inteligência é uma palhaçada só. Mas tem equipamentos para monitorar os outros, isso tem. Porque dinheiro é uma coisa que a gente sabe que o Brasil tem, só que não gasta com o que deve. É isso aí, Joel. O Maxwell Smart. É esse o perfil do agente da ABIN no Brasil. Bom, ontem a sensação era o seguinte. Teve um determinado político do PT, que eu não vou falar o nome aqui, mas vocês vão saber quem é, que começou a soltar o seguinte. Ontem, os Bolsonaro fugiram da polícia num barco, dizendo que ia pescar. É mentira, gente! Saíram 5 horas da manhã! É mentira! Estavam fugindo da polícia! Bom, um sujeito para falar uma merda dessa, e por incrível que pareça, não foi o Cocô que eu disse, mas foi um político do PT, um sujeito para falar uma merda dessa, não deve entender nada de pescaria, em primeiro lugar. O máximo que pesca é piranha. E para bom entendedor, meia palavra é basta, bosta, digo Cocô. Porque todo mundo sabe que quem pesca sai de casa às 5 horas da manhã ou antes. Porque o melhor horário para a pescaria é no horário que o sol nasce. Tô falando mentira, Mafê? Eu sou da roça, fio! O melhor horário para pescar é o horário que o sol nasce. Aí vem um carioca que não tem cara de pescador e que pesca piranha, falar que é um absurdo alguém sair às 5 horas da manhã para pescar. Gente, ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vou falar uma coisa pra você. Eu passei uns dias com o Bolsonaro em Buenos Aires. Ele dorme no horário das galinhas e acorda antes do galo. Ele dorme cedo. Não tem um evento à noite que ele fique até tarde. Ele dorme cedo e acorda mais cedo que todo mundo. Tanto que ele acorda mais cedo que todo mundo e tá azucrinando todo mundo logo cedo. De maneira que sair para pescar às 5 horas da manhã, além de ser o horário que pescador costuma sair para pescar, é um horário compatível com a dinâmica diária do Bolsonaro. Mas aí vem o carioca esperto. Carioca esperto. E pesca piranha. Vai falar que isso é um absurdo. Em primeiro lugar, não é absurdo porque esse é o horário de pescar. Em segundo lugar, porque ele não poderia estar fugindo da polícia. Porque não tem nenhum mandado de prisão contra ninguém da família Bolsonaro. O que tinha ali era um mandado de busca e apreensão. Mas busca e apreensão é para objeto. Coisa. Bens móveis dentro de bens imóveis. De maneira que ele poderia ter ido para o quinto dos infernos, que isso não invalidaria nem anularia a busca e a apreensão. Aí começam as merda. Esperto. É porque ele tinha informação privilegiada. Alguém deu com a língua nos dentes. Alguém caguetou. Algum araponga deu a letra. Morou a bicho. Nossa, morou bicho anos 70, né? A máfia lembra. Aí me fala, por que que é um problema? A Polícia Federal, vamos imaginar que esse seja o caso.
dá com a língua nos dentes para alguém da família Bolsonaro e dá com a língua nos dentes para Globo. Por que para Globo tá tudo certo? Tudo certo, irmão, tudo certo. Tudo certo. E dá com a língua do Bolsonaro, não tá certo, irmão. Não tá certo. Roberto Carlos. Porque aí nós estamos vendo um duplo padrão. De um lado tá todo mundo horrorizado. Ai, a Polícia Federal tem alguém com a língua solta e avisou o Bolsonaro e eles fugiram de barco. E do outro tem alguém da Polícia Federal caguetando todas as operações sigilosas pra Globo. Qual que é a diferença de cagueta? Nenhum. Só que caguetar pra Globo é democrático. Caguetar pro Bolsonaro não é. Então a gente precisa se decidir. Se caguetagem, se revelação de operação sigilosa é crime ou não é? É um ilícito administrativo ou não é? Malandro, certo, certo, certo. Porque se é pros dois, certo, certo. Não pode ser para um caso só, certo, certo. Então precisa se decidir aí o que você quer. Se é um problema a Polícia Federal falar Bolsonaro, também tem que ser pra Globo. Agora, se não é pra Globo, não pode ser pro Bolsonaro. E se falou pro Bolsonaro, o Bolsonaro saiu de barco, pode ter ido ele pescar, pode ter ido ele pra onde for, que é busca e apreensão. Aliás, gente, nós vamos falar o que é verdade. Nesse país, o povo tá indo atrás do Bolsonaro por importunar a baleia. Você vê os Yanomami morrendo. Era genocídio até o começo do ano. Que o Lula falava, morreram 305 índiozinhos. Aí o ano passado, no governo Lula, morreram 348 índiozinhos, números do jornal Globo, aí não é mais genocídio. Aí não é mais genocídio, mas assim, importunou a baleia. Ai, nossa, importunou a baleia. Esse país tá muito louco, gente. Tá muito louco isso aqui. E aí, com relação a essa investigação, o que eu dizia pra vocês era o seguinte. A Polícia Federal, investigando esse negócio da BIM paralela, quando fez a busca e apreensão nas coisas do Ramagem, que era diretor da BIM, era da Polícia Federal e hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro, achou uma mensagem de uma assessora do Carluxo na Câmara de Vereadores do Rio para a assessora do Ramagem, pedindo um favorzinho. Só que tem um detalhe desse favorzinho. Esta mensagem, ela tem uma data em que o Ramagem já não era mais diretor da BIM. Ele não era diretor-geral da BIM. Mas na decisão do Alexandre de Moraes, que permitiu à Polícia Federal fazer a devassa, e não é a cerveja, fazer a devassa, e não é a Titiolina nem a Gretchen, nas coisas do Carlos Bolsonaro, na decisão Alexandre de Moraes diz que a mensagem tinha sido trocada com o pessoal do Ramagem, então diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O que quer dizer que ou a Polícia Federal induziu o Alexandre de Moraes a erro, o que por si só anula esta busca e apreensão, ou o Alexandre de Moraes sequer leu o pedido inteiro da Polícia Federal e já pré-julgou o caso, o que também anula a busca e apreensão, ou a Polícia Federal está mancomunada com Alexandre de Moraes, o que também anula a busca e apreensão das coisas do Carluxo. E eu não gosto do Carluxo, hein? Nem um pouco. Acho que ele foi um grande desserviço ao país. Mas mais desserviço ainda são esses métodos que o Alexandre de Moraes está imprimindo como prática no Brasil. Mais malefícios ao Brasil comete o ministro Alexandre de Moraes quando ele toma ações ao arrepio da lei, contra a lei, que se chocam com a lei, que aniquilam a legalidade, que massacram a segurança jurídica. Porque quando o Alexandre de Moraes, depois do incidente do aeroporto de Roma, em que se diz, em que a família Mantovani supostamente deu um suposto aparente soco em alguém da família do Alexandre de Moraes, e é um crime de agressão física ou agressão verbal, um crime que começa e termina no local e no ato do crime, em que ele determina uma busca e apreensão na casa da família Mantovani por conta deste mal esclarecido crime. Mal esclarecido por quê? Depois que a Itália mandou a filmagem, depois que a filmagem não foi disponibilizada para ninguém, depois que a Polícia Federal, essa mesma Polícia Federal, que ao que tudo indica, parece estar em muita harmonia com o ministro Alexandre de Moraes, fez aquele relatório porco do soco aparente. Eles conseguiam ver na filmagem a marca de expressão da ruga da mulher do Mantovani, mas não conseguiam decidir se era soco ou não.
Depois que ele mandou fazer uma busca e apreensão num caso que não comporta a busca e apreensão, o fato é um só. Ninguém segura este ministro. Este ministro não tem limites. E o que está acontecendo agora em Brasília é justamente aquilo que o Supremo Tribunal Federal rechaçou da Lava Jato. E por esse rechaço, anulou as condenações do Lula. E por esta anulação, permitiu com que o Lula concorresse às eleições. Este rechaço do errado da Lava Jato. Porque a Lava Jato, senhores, inaugurou no país, sim, uma era de combate à injustiça através de injustiça. O combate da injustiça. O combate da injustiça. Não dá para combater com justiça, com direito. Me desculpe, eu acredito que dá. Demora mais, mas dá. Mas tudo aquilo que a Lava Jato fez de criticável, e fez. Porque o Sérgio Moro não é nenhuma flor que se cheire. E se você cheirar, vai desmaiar com o cheiro do cocô. Que, aliás, é upa, yupi, Sérgio Moro. Tudo que a Lava Jato fez de errado, o Alexandre de Moraes está repetindo agora. Está repetindo no caso de Roma, está repetindo nos casos do 8 de janeiro. E está repetindo de uma maneira mais cruel. Porque a Lava Jato não deixou nenhum defunto na mesa do Sérgio Moro. Mas o cadáver do Clezão está em cima da mesa do Alexandre de Moraes até agora. O cadáver do Clezão está lá, jazido. E ele falando para a imprensa como se fosse um popstar de um show de horror em que só o artista acha que está abafando. Então o que está acontecendo no Brasil hoje, pelas mãos do Alexandre de Moraes, é uma repetição de tudo aquilo que foi rechaçado da Lava Jato. E se é uma repetição de tudo aquilo que foi rechaçado, é ilegal. Porque esta fundamentação para investigar, para fazer a busca e apreensão das coisas do caso Bolsonaro, porque ele diz lá, então, diretor-geral da ABIN. E ele não era mais diretor-geral da ABIN. Isso quer dizer que o Alexandre de Moraes ou não compreendeu, ou mentiu para ver se cola, ou está mancomunado com a PF. E todo mundo está errado. E em qualquer oportunidade esta busca e apreensão é nula. Mas como querer a aplicação de um direito num país em que o direito descansa ao lado de um cadáver na mesa do ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes? Que repete as táticas rechaçadas pelo próprio STF. As táticas rechaçadas da Operação Lava Jato, que teve como seu maior expoente o juiz Sérgio Moro, que, meus senhores, meus amigos e minhas amigas, está para ser cassado. O processo que tramita contra o senador Sérgio Moro, União Brasil do Paraná, no TRE, Tribunal Regional Eleitoral Paranaense, pode ir a julgamento nos próximos dias. O relator do caso, juiz Luciano Falavinha, liberou o processo na tarde desta terça-feira, dia 30, hoje, e pediu para que ele seja incluído em pauta para julgamento na primeira data possível. Isso porque eu tinha dito para vocês aqui na semana passada, se eu não me engano, que a regra dos TREs era, quando um juiz da turma sai, né, acaba o mandato dele, tinha que esperar vir um outro juiz substituí-lo. Mas o caso do TRE do Paraná, ele tem uma regra diferente de todo o Brasil. Mesmo que o juiz saia, o julgamento pode prosseguir. Então, a próxima sessão presencial do colegiado está marcado para a segunda da semana que vem, dia 5. Antes, amanhã, quarta-feira, dia 31, há uma sessão virtual. Até a tarde de hoje, meus queridos, o processo ainda não estava incluído em nenhuma das sessões. A expectativa dos advogados das partes era julgar o caso do Moro de forma presencial. Os advogados também acreditavam que o relator poderia aguardar a nomeação de um novo membro da corte, formado por 7 juízes. Desde a semana passada, uma cadeira está vazia no aguardo de nomeação. Uma lista tríplice está sendo analisada no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, pelo ministro Alexandre de Moraes, que depois vai encaminhar para o Lula. Para quem não se lembra, o Moro ele é acusado de abuso de poder econômico, porque primeiro ele ia concorrer como presidente, fez gastos de pré-campanha, depois senador como São Paulo, fez gastos de pré-campanha, depois foi senador do Paraná, mudou de partido, de maneira que os gastos de campanha e de pré-campanha somados ultrapassaram o limite, o teto legal para uma campanha de senador, o que o faz enquadrar na lei que trata dos crimes eleitorais, e assim ele certamente vai, perder o mandato de senador pelo Paraná. Isso é mais certo do que 2 e 2 são 4. Mas nós estamos no Brasil, então, como no mundo da lua, tudo pode acontecer.
Mas o fato é que, neste ano, provavelmente junto com as eleições municipais, o Paraná também vai eleger um novo senador para ocupar a cadeira do Sérgio Moro. Então, o Moro caput. Fora isso, começou contra o Moro uma investigação criminal, porque ele teria usado e abusado de um sujeito que foi deputado estadual lá do Paraná. E ele usava esse sujeito que fechou um acordo de colaboração premiada com ele para fazer flagrantes forjados. Falava, olha, escuta aqui, você vai ligar para tal pessoa e gravar porque eu quero ter registro que ela é corrupta. Então, meus queridos, o Sérgio Moro, que abriu as portas do inferno judiciário, e eu escrevi em 2017, no jornal Estado de São Paulo, o Sérgio Moro está criando no Brasil a nova matriz jurídica. Por que eu escrevia isso em 2017? Eu escrevi isso em 2017 porque a Dilma tinha acabado de ser caçada pela pedalada do que ela chamava da nova matriz econômica do Brasil. A nova matriz econômica da Dilma jogou o cocô para o Brasil inteiro. Acabou com o Brasil de vez. E quando o Moro começou a aplicar suas táticas bastante arrojadas de investigação, que são as mesmas táticas que estão sendo aplicadas pelo Alexandre de Moraes. Portanto, se você acha que o Alexandre de Moraes está extrapolando, você não pode achar que o Moro era um herói. Porque se você acha que o Moro é um herói, o Alexandre de Moraes também é. Porque o procedimento, o modus operandi é o mesmo. O meio de agir, o meio de investigar é o mesmo. Moro e Alexandre de Moraes operam da mesma maneira. E quando o Moro começou a fazer esse movimento na Lava Jato, para mim estava muito claro. Ele está inaugurando a nova matriz jurídica, que hoje está sendo repetida pelo Alexandre de Moraes. Né? O Alessandro Martins aqui, que fica copiando e colando a mesma mensagem 200 mil vezes no chat. Você acha bacana o Moro, Alessandro? Leva para tua casa. Agora, se você aplaude o método do Moro, você tem que aplaudir o método do Alexandre de Moraes, porque é a mesma coisa. Ah, não é. Porque o Moro prendeu Lula, o Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro. Só muda o personagem, meu amor. A tática é a mesma. O método de operar é o mesmo. E o que começa errado, acaba errado. E é por isso que eu tenho esperança, é por isso que eu ainda tenho a esperança desse país virar o jogo. Porque o que começa errado não tem como dar certo. E tudo isso que a gente está vendo de operação do Alexandre de Moraes começou errado. Está errado. Vai continuar errado. E pela lógica das coisas não tem como dar certo. E da mesma maneira que o Moro se deu mal, queira Deus, queira a razão, queira a lógica, queira a simetria das coisas, que o Alexandre de Moraes também vá pelo mesmo caminho. Porque eu repito, afirmo e assino de novo. O que o Alexandre de Moraes está fazendo foi o que o Moro fez. Só muda o nome do juiz, só muda o nome do perseguido. E a perseguida continua a mesma, a perseguida é sempre a perseguida. Então é por isso que eu tenho ainda alguma esperança nesse país, porque o que começa errado não tem como dar certo. Não tem. Falando em começar errado e não ter como dar certo, hoje teve uma declaração do Zema muito engraçadinha. Muito graciosinha a declaração do Zema. Porque é uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo e tem a ver com politicamente correto. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, afirmou hoje, terça-feira, lá em Belo Horizonte, que homem branco, heterossexual e bem-sucedido no Brasil é rotulado de carrasco. A declaração foi dada durante o lançamento de programa do governo para atendimento a mulheres que possam ser vítimas de violência e assédio sexual durante o Carnaval de 2024. Em discurso, Zema citava o período em que comandava as empresas da família e a diversidade do quadro de funcionários de grupo. Disse ele, aspas, tem negros, tem LGBT trabalhando e respeitados. É muito perigoso rotular. No Brasil, a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual e é bem-sucedido, pronto, rotulado de carrasco. Fecho aspas. E ele ainda volta a dizer, aspas, parece que não pode ser humano, mas pode sim. Dá para ser humano. Qualquer rótulo é perigoso. Tem político honesto e desonesto. Tem empresário honesto e desonesto. Fecho aspas, acrescentou o governador de Minas. Ao longo de seus 2 mandatos, Zema foi reeleito em 2022. Governador de Minas se transformou em um colecionador de gafes, frases e discursos e citações polêmicas. Ele é cotado como presidenciável da direita em 2026.
em julho passado, publicou nas redes sociais declaração atribuída ao ditador italiano Benito Mussolini sobre liberdade. Aspas. Fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Fecha o aspas. Ele postou. Qual o problema? Ele nem sabia que era do Mussolini agora. O duro é você defender uma CLT. Porque quem defende a CLT para mim também defende o Mussolini. Então, se é para defender coisa que o Mussolini defendia, quem defende a CLT, quem foi contra a reforma trabalhista, também assinou embaixo do Mussola. Né? Que Antônio Santos, boa tarde, Pavinato. É verdade que você anda se reunindo com Alexandre de Moraes? Não, com a sua mãe. Ando me reunindo com a sua mãe. No Café Fotô, porque quem conhece sabe a diferença. E não estão mais aceitando ela lá, que ela está meio passada. Tá? Quero dizer para você. Então, eu acho que o que o Zema falou aqui não tem muito absurdo, porque é a grande verdade de hoje. Você veja bem. Hoje em dia, eu vou contar um caso aqui prático. Eu tenho um amigo que é de esquerda. Ele também é gay, assim como eu. E ele é uma pessoa bem de vida, loiro, sarado, branco. E ele vai para os eventos dos grupinhos de esquerda dele, ele tem que pedir desculpa por ser branco, remediado e bonito. Você acredita nisso? Tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa pelo privilégio de ter nascido branco, bonito e bem de vida. E aí o que acontece? Aí o que acontece é que as LGBtinhas, sabe o que é LGBtinha? Mistura de LGBT com capetinha. A LGBtinhas, aquelas pobrinhas, feia que dói, e elas ficam assim, é porque você é privilegiado, as pessoas só ouvem você porque querem transar com você. Desse jeito, é a baixaria da baixaria. A baixaria da baixaria. Quando eu comecei, né? Quando eu comecei na rodovia, né? Quando eu comecei nas calçadas imundas de Copacabana, a militância gay, a gente pediu fim de rotulação. Tinha até uma camiseta do Marc Jacobs, para quem não sabe, né, o que é Marc Jacobs. É um estilista muito grifado. Ele tinha uma camiseta que era assim: I pay my bills, I want my rights. Eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, eu quero os meus direitos. Não interessa se você é homo, hétero, bi, trans, sobe, desce, empina e rebola, toda delícia, toda gostosa, não importa. O que importa é que você está segurando o forninho, Giovana. Não importa é isso. E o que o Zema falou é muito verdade. Esse negócio de ficar rotulando é um cocô. Né? Porque o cocô mesmo se rotula de uma coisa que ele não deve ser rotulado. Mas esse é um problema do cocô, porque não interessa rótulo, interessa o caráter. E as pessoas ficam inventando esse negócio de rótulo justamente para disfarçar a falta de caráter. Para que o rótulo serve? Rótulo em cima de rótulo? Para disfarçar o caráter que não se tem. Para ocupar um espaço oco, vazio, que é o espaço que deveria ser ocupado pelo caráter. Quando eu comecei a ter a minha vida sexual, não importa se era uma drag queen, uma travesti, que na época se falava travesti, se era gay, se era sapatão, não importa, o que importava era o caráter. Mas hoje não, é sempre um rótulo. Ah, é o não binário, é o comum de dois gêneros, é o patati o patatá. E você começa a criar rótulo de maneira que o Zema tem total razão. Se você hoje em dia é branco, hétero e rico, meu amigo, você não presta. Todo esse circo foi montado exatamente para isso. Para que você tire o foco do caráter e discuta estereótipo. Para que você tire o foco da honestidade, da habilidade, do mérito, da honradez, da bondade e passe a discutir estereótipo. E é uma coisa que a gente já falava há quase 10 anos. E eu brincava com os meus amigos. Eu tenho pena de vocês que são brancos, heterossexuais e ricos. Porque vocês não vão valer mais nada. Porque vocês vão sair para uma balada, vão sair com uma mulher que paqueraram, o risco de vocês serem acusados de estupro é maior que de todo o resto da humanidade. E você é branco, hétero e rico. Por quê? Porque uma boa parte das mulheres decidiu vulgarizar o problema da violência contra as mulheres, que é sério, e tentar tirar indenizações de homens brancos, héteros e ricos. Não que eles não façam isso, mas quando a gente muda o foco da discussão para o caráter, para o estereótipo, a gente confunde as coisas,
penaliza não só o homem branco, hétero e rico, bem como a mulher que realmente sofre problema de violência contra a mulher. Esse é o problema de tirar o foco do caráter. Então o que os jornais de esquerda estão falando aqui do Zema é uma crueldade. Porque isso aqui que o Zema falou não é uma gafe. Pode ser uma gafe para esse povo enfadonho com a batata quente na boca que fala a língua do P. Mas é uma grande realidade o que o Zema falou. E isso merece a nossa reflexão. Isso merece que a gente pare para pensar que rumo a humanidade está tomando. Que é um caminho sem volta. Porque quando a gente esvazia a palavra e deixa branco, hétero e rico como sinônimo de mal, a gente passa rico sinônimo de fracasso. Branco sinônimo de vergonha. E heterossexualidade como sinônimo de anormalidade. Não que homossexualidade ou transexualidade sejam anormais, mas nada disso é anormal. Tudo é normal porque existe. Mas o foco não é esse. O foco é tirar a discussão do caráter das pessoas e passar para os estereótipos. E o Zema não está carecendo de razão nessa discussão. Muito pelo contrário, ele trouxe para a sala o problema que estava sendo escondido. Ele trouxe para a sala o problema que estava sendo escondido. Porque a gente tem uma esquerda muito hipócrita. Muito hipócrita. A gente tem uma esquerda muito hipócrita no Brasil e uma direita muito inocentona. Que é manipulada tanto pela hipocrisia da esquerda quanto pelos espertalhões da direita. Porque muita gente da direita, e eu ouso dizer aqui, com tranquilidade, a parcela que forma a maioria da direita no Brasil hoje é inocente porque é gente de bem. É inocente porque não tem malícia. E quando não tem malícia, a gente vê situação como essa. O espertalhão da direita mandando essa parcela da população fazer alguma coisa e depois que o povão se ferra falando tem muita gente inocente, a culpa não foi minha. Lá dos Estados Unidos. Porque a tua avó, o teu pai, o teu tio, sua família está presa. Então, precisamos abrir o olho. Nós precisamos ter um pouquinho de malícia. E malícia não para ser malicioso. Malícia para não deixar ser enganado nem pelo hipócrita da esquerda, nem pelo espertalhão da direita. É isso que a gente precisa. Falando em hipocrisia da esquerda, meus senhores. Falando em hipocrisia da esquerda, hoje o Biden, ele retomou as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eu não sei se vocês sabiam, eu vou contar uma novidade para vocês. Na Venezuela não tem democracia. Sabia disso? Apesar do Lula afirmar que tem, apesar do Lula receber o Maduro no Brasil com honrarias de chefe de Estado democrático, apesar do pessoal do Gabinete de Segurança Institucional do Lula se permitir dar um soco no peito de uma jornalista mulher que ousou fazer uma questão, que ousou fazer uma pergunta para o ditador venezuelano, que estava sendo paparicado e escoltado pelos seguranças do presidente Lula, apesar de tudo isso, o Maduro ele é um ditador. E no final do ano passado, aconteceu uma coisa chamada de Acordo de Barbados. Barbado não é porque foi em Barbados, não porque tinha senhores com barba ali. Esse Acordo de Barbados, os Estados Unidos voltaram a fazer negócios com a Venezuela. Isso, na verdade, foi uma grande de uma safadeza daquele Biden. Este Biden é um safado, porque qual foi o pretexto? O pretexto foi que a Venezuela liberasse presos políticos e reestabelecesse a democracia no Brasil. No Brasil não, na Venezuela. Bem que o Brasil também está precisando e vai precisar daqui a pouco. Em troca disso, nós vamos voltar a fazer comércio com a Venezuela nos mercados de petróleo, de gás e de ouro. Compreendido? Compreendido. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade por detrás desse Acordo de Barbados? A verdade é que o Biden queria extraditar imigrante ilegal venezuelano. E a Venezuela não estava recebendo o povo. E para não ter problema de crime humanitário, esse acordo é uma via dos Estados Unidos mandar embora imigrante ilegal da Venezuela que está nos Estados Unidos. Em segundo lugar, o Biden, quando assumiu, com a Malala Harris, o nome da... Não é Malala, não é Malala. Malala é a menina lá do Afeganistão. É a Alala. Ramala. Chimbala. Qual é o nome da vice-presidente dos Estados Unidos? Kamala! É isso aí? Kamala, é isso aí, Kamala Harris. Kamala Harris. Eles apostaram na gretarização dos meios
energéticos. O que é a gretarização do meio energético? A gretarização do meio energético é você ignorar as matrizes de petróleo. Aí os Estados Unidos achou que ia se dar bem sem a matriz de petróleo, fez a gretarização, aí chegou uma época que falou, ih, ferrou, eu vou precisar de petróleo. Onde é que tem petróleo de monte que ninguém consegue explorar? Na Venezuela. Então, nós vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou conseguir mandar embora os imigrantes ilegais venezuelanos, vou conseguir uma desculpinha esfarrapada para fazer negócio de petróleo, e ainda por cima de gás, porque está tendo a guerra da Ucrânia, né? Eu estou com um problema, Europa, Estados Unidos, com matriz energética também de gás, e ainda de quebra, uma vez que o ouro está valorizando muito, que a Bolsa de Nova York opera em ouro, que é uma maravilha, e o ouro da Venezuela, é claro, pode vir de meio legal, ilegal, não interessa, o que interessa é o ouro na mão. Eu vou fazer essa desculpa da volta da democracia na Venezuela, das eleições livres na Venezuela, para que eu possa fazer negócio de gás, de petróleo e de ouro. Por quê? Porque eu sou muito esperto. Bom, acontece que o Maduro, ele precisou fazer uma promessa. Que promessa foi essa? Eu vou ter eleições livres. Ah, tá bom, legal. Aí o Lula falou que é democracia, aí o Lula falou que tem eleição, aí o Lula mandou o radialista lá do Sul fiscalizar a eleição na Venezuela. Aí chegou o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, que é o STF de lá, e, pasmem, uma coisa que nunca se vê no mundo democrático, cassaram, declararam que a candidata à oposição do Maduro tinha que ficar inelegível. Pois ela ficou inelegível, e agora todo mundo que é de oposição não pode. Todo mundo que é de oposição não pode concorrer com o Maduro, porque ele viu que ele vai perder. Se ele fizer uma eleiçãozinha, mequetrefe, se tiver 2 observadores internacionais, o Maduro viu que ele vai perder. Então, ele já começou a fechar, né? Ele começou a fechar os canais. Ele começou a fechar a concorrência. Diante disso, o Biden hoje esbravejou. O Biden, que tá a cara do Valdir Soriano, falou, então nós vamos fazer o seguinte, vou voltar com embargos. Tem 13 dias para quem negocia ouro com a Venezuela parar de negociar ouro com a Venezuela. Ah, peraí, não tinha que parar também com o petróleo e com o gás? Não, depois do petróleo e o gás a gente vê. Ele não é bobo, vai parar primeiro com o ouro. Ele não é bobo. Ele não nasceu ontem. Velho Biden não nasceu ontem. Aí a vice-presidente da Venezuela, a vice do Maduro, a vice-ditadora, aliás, sabe o que ela falou para retaliar os Estados Unidos? Se eles pararem de fazer negócio com a Venezuela, olha como essa Venezuela é um país democrático, um país limpo, um país humanitário, um país com autoridade que presta. Se eles pararem de fazer comércio com a gente vai parar de receber os venezuelanos que estão ilegal nos Estados Unidos. Vão fazer o quê? Vão jogar no mar? Vão matar? Fala pra mim. Ela responde um aviso de embargo por descumprimento de cláusula democrática com uma ameaça de ação desumanitária. Porque deixar alguém do seu país apátrida é rechaçado pela Declaração dos Direitos Humanos. Então, um país que está à beira de voltar ao embargo comercial com os Estados Unidos por descumprir uma cláusula democrática, ameaça aos Estados Unidos que, por não cumprir a cláusula democrática da eleição livre, se os Estados Unidos pararem de fazer comércio com eles, eles vão começar a ter atitudes desumanitárias. Então eu pergunto, o que o Lula está esperando para dizer eu amo ditadura, eu amo desumanidade? Porque o Brasil, ao contrário dos outros presidentes do Mercosul, presidente da Argentina, presidente do Uruguai, presidente do Paraguai, já condenaram a postura do Maduro. Mas o Brasil está pianinho, quietinho. E aqui no Brasil, antes mesmo de serem julgados por crimes contra a democracia, o Lula já chamou os seus cidadãos de terroristas, de antidemocráticos, de extremistas, de fascista, de nazista, do escambau. Agora, o amiguinho dele, ditador, o Maduro, sujo, imundo, assassino, estuprador, torturador, ele ainda insiste em passar a mãozinha com o dedo a menos no cabelinho preto dele. Olha que coisa mais asquerosa. O Lula, este senhor que preside este país e que não perde uma oportunidade de dar liçãozinha sobre democracia, e esses dias ele leu o livro da Gabriela Prioli e estava falando que a democracia nunca é uma coisa acabada, o que está errado também pro conceito.
Esse que fala que venceu os radicais da extrema-direita, os fascistas. Esse que fala que tem amor à democracia. Quando é ditadura no fiofó dos outros, ele não está nem aí. Porque até o presente momento o governo brasileiro não se pronunciou. Até este momento ninguém do Itamaraty, que é responsável pelas relações internacionais do Brasil, teve coragem de ousar se colocar à frente do chefe deste democrata relativo de meia tigela, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Porque lá, na democracia do Maduro, onde a mulher que faz oposição ao chavismo é presa, estuprada, violada, violentada, essa mulher não deve ser mulher, porque a Janja feministona também não sai em defesa deles. E é por isso que eu tenho esperança nas coisas do Brasil, onde o que começa errado não dá certo. E se o que começa errado não dá certo, uma vez que são as vozes do Lula e do Alexandre de Moraes falando que nós temos uma democracia inabalada, é por isso que eu tenho convicção de que nós não temos uma democracia. Porque quem está dizendo isso é o Alexandre de Moraes e o Lula. Porque um toma medidas antidemocráticas porque não precisa dar satisfação a ninguém. O outro fala o que quer porque era a alternativa disponível ao inimigo do establishment, que era o Bolsonaro. Logo, quando o Lula vem me falar de democracia, a única coisa que eu consigo sentir é asco. Porque o silêncio dele, frente ao que está acontecendo na Venezuela, mostra que ele é um grandíssimo de um hipócrita. Porque ele querer que as medidas penais inconstitucionais, ilegais, injustas, que estão acontecendo com as operações que tem à frente a caneta do ministro Alexandre de Moraes, porque ele aplaude essas medidas, sendo que foram essas medidas que, segundo ele, o levaram injustamente para a prisão, mostra que ele também é um grandíssimo de um hipócrita. Porque nós temos que aprender a pensar sem personagem, meus queridos. Quem pensa sem personagem não é enganado. Quem pensa sem personagem pensa o fato. E quando você pensa o fato, você não tem o calor, a emoção da torcida para atrapalhar o seu juízo, o seu julgamento. É isso que o judiciário devia fazer. E a cada segundo que o Lula fica em silêncio, a cada segundo que o Itamaraty fica em silêncio diante ao absurdo que acontece na Venezuela, a cada segundo que isso acontece, aumenta mais um pouco a probabilidade, prova-se um pouco mais de que esse negócio no Brasil de democracia inabalada é uma piada, é uma hipocrisia. A democracia foi inabalada, ficou muito louca e está lá drogada. A droga da democracia. Porque só se pensa democracia e só se julga se há uma democracia ou não quando a gente para de pensar em personagem. Ah, eu gosto desse que está no poder, então é democracia. Ah, eu não gosto desse outro, então não é democracia. Não, a gente tem que parar com isso. Às vezes quem não gosta, quem a gente não gosta está no poder e é uma democracia, mas a gente odeia a pessoa, mas é uma democracia. E às vezes que a gente gosta, está dando com bastão de beisebol na democracia. Enfim, a Eveline Janotti pergunta se melhorou a minha dor de dente. Sim, eu fui ao dentista hoje. Eu fui ao dentista, e eu tô tão louco na minha vida, vocês não têm noção das coisas que acontecem comigo. Eu preciso marcar uma cirurgia, não consigo marcar a cirurgia. Por quê? Porque plano de saúde hoje só sabe cobrar. Só sabe cobrar. Eu estou com um abscesso de uma cirurgia que eu fiz, preciso marcar a cirurgia. Aí é por isso que deu uma infecção no dente por conta de um abscesso em outro lugar. Olha que loucura. Estou tentando marcar essa cirurgia e não consigo. Isso porque eu pago um rim por mês de plano de saúde. Imagina se não pagasse. E aí eu falava 2 semanas atrás do caso do plano de saúde, do Rap Vida, que mesmo com liminar, mandando que o plano atenda aos seus clientes, não atende. Chegando a centenas de casos só em São Paulo de puro desrespeito a liminares da justiça. O meu plano ainda não tem esse problema, mas você veja um caso, que você está com um abscesso, você está com uma parte exposta, você está sujeito a um monte de infecção bacteriana, aí o plano pede 21 dias úteis para analisar uma internação. 21 dias úteis com abscesso, você pode morrer. Você pode morrer. Mas é isso que acontece no Brasil.
No Brasil, a gente paga plano de saúde para morrer. A gente paga escola para ficar burro. A gente paga imposto para ser abusado. Para ser abusado por quem recebe, por quem come com o nosso imposto. Que é o juiz, que é a polícia, que é o político, que é o promotor. No Brasil, a gente se forma para ser trouxa. No Brasil, a gente compra uma coisa para ser roubado. No Brasil tem lei, e quando a gente é vítima, a gente processa o mau caráter. Ele ainda processa a gente por danos morais, e não acontece nada com o estelionatário. Mas se a gente fala uma coisa enviesada, a gente vai preso dos rigores da lei. De maneira que é difícil transmitir alguma coisa de positivo, tem certos dias. É difícil transmitir algo de positivo. Às vezes não tem. Às vezes acabou. E mesmo assim, a maioria dos brasileiros acorda todo dia cedo, vai pro corre, trabalha para pagar aquilo que ele sabe que vai ser roubado, para pagar aquilo que ele sabe que não vai ter proveito na vida dele, para pagar o imposto que ele sabe que vai pro bolso de vagabundo, para pagar as dívidas que ele assumiu tentando fazer valer os seus direitos quando ele perdeu um dinheiro anteriormente para um estelionatário, para um vigarista. Mesmo assim, esse Brasil é feito de gente que acorda cedo e não desiste. E mesmo não desistindo, mesmo se colocando na linha de frente todo santo dia, indo, lutando, buscando, acreditando mesmo quando todas as possibilidades não dão para acreditar, esse povo que vai e luta, ele ainda tem que ouvir desaforo de corneteiro que mora no exterior e tem apelido de cocô. Então esse é o brasileiro. Por mais que sejam as adversidades, por maiores que elas sejam, ele de fato não desiste nunca. Não desiste. Enquanto eu for brasileiro, eu também não vou desistir nunca. Tendo solto ou tendo preso, Deus me livre, ó. Bate na madeira, se isso aqui for madeira, né? Isso aqui é compensado, né, madeira? Isso aqui não deve tirar a tonga da mironga do cabuletê. Aqui, ó, a casa da mãe Pave, a Unimed é perfeita, nunca me deixou na mão. Parabéns. Você está com sorte. A Globo devia contratar o Pavinato e arrebentar com a imprensa marrom. Nossa Senhora, o dia que isso acontecer, o Saci, ele cria a perna e o morcego doa sangue. Né? Toda essa perseguição a Bolsonaro é para abafar caso Marielle. Cadê a mídia? Todos caladinhos. Pois é, cada hora fala uma coisa, cada hora se aposta, né, que uma pessoa vai esquecer da notícia anterior e vai passar para a próxima. Aqui o povo falando do plano de saúde deles. No Brasil, votamos para não sermos representados. Pois é, a gente é obrigado a votar ainda, né? A gente é obrigado ainda a votar. Aqui, ó. Deus me livre, Globolixo não. Eu não sei, qualquer lugar é um lugar, meus queridos. Que lugar é bom hoje para você? Me fala. Que lugar é bom para você? Não é? Muitas pessoas rindo. A hipérbole foi top. Qual hipérbole? Eu não lembro de nenhuma hipérbole. O padre também está esquecido. Que história é esta de padre? Que padre é esse? Não fala. A Mafia lá é encrenqueira. Estou querendo dar uma de sonso aqui, né? Bom, meus queridos, tudo isso nos dá muita dor de cabeça, é claro.